Um cientista forense analisou as amostras de sangue do assassino e concluiu que era do tipo AB. Agora a investigação estava focada em achar um só homem. 200 pessoas trabalhavam no caso. A operação foi batizada de Os Assassinatos do Estripador da Floresta. No final de julho de 1984, havia vários policiais disfarçados em estações de ônibus e trem, bosques e parques. Em 3 de agosto de 1984, o corpo de uma adolescente foi encontrado no Parque dos Aviadores, onde dezenas de policiais patrulhavam dia e noite. O local do crime não era escondido, mas mesmo assim o assassino não foi visto. A poucos metros do local do crime havia um parquinho. Algumas crianças escutaram um grito, mas não deram muita importância. Uma semana depois, restos mortais foram encontrados numa floresta ao lado de uma estação em Rostov. Ela foi identificada como Lyudmila Alexieva Kulevatsky, de 17 anos. O número de corpos crescia cada vez mais e, apesar do retrato falado, nenhum suspeito foi preso. Os investigadores procuravam um homem entre 25 e 30 anos, bem apessoado e sangue tipo AB. Ele era cuidadoso e tinha inteligência média, e muito provavelmente era uma pessoa persuasiva, ele poderia viajar a trabalho, o que explicaria os corpos em florestas perto de estações de trem. Ele também poderia ser casado ou talvez morasse com a mãe. Ele também poderia ter conhecimento de anatomia e habilidades com facas. Qualquer pessoa que se encaixasse nessa descrição era interrogado e submetida a um exame de sangue. A imprensa não podia noticiar os crimes. Nenhum aviso foi dado à população. Consequentemente, crianças e jovens saíam sem a companhia de seus pais, o que beneficiava a ação do serial killer. Alexandre Chappell tinha 11 anos de idade e morava em Rostov. Ele desapareceu em 28 de agosto de 1984. O corpo de Chappell possuía os mesmos ferimentos das vítimas anteriores. Alexandre desapareceu quando ia para um cinema junto com um amigo. Ele foi encontrado morto um dia após o seu desaparecimento. Seu corpo estava às margens do rio Don, bem perto de onde dias antes o corpo de Lyudmila Alexieva foi encontrado. O número de corpos era tão grande que os investigadores não tinham tempo para investigar a identidade das vítimas. Uma nova equipe de investigadores criminais enviados pelo governo soviético chegou a Rostov do Don. E nessa equipe havia um especialista em medicina forense. Voltando às descobertas feitas em julho de 1984, a polícia conseguiu identificar as vítimas Tatiana Petrosian, de 32 anos, e Svetlana Petrosian, e um laudo final comprovou que aqueles 2 corpos eram mãe e filha. A mãe de Tatiana disse que a filha não era casada e se lembrou que, no dia do seu desaparecimento, a filha disse que estava saindo para encontrar um professor. Acredita-se que o assassino atacou primeiramente a mãe. Parece que Svetlana correu ao ver a mãe ser atacada, mas não conseguiu ir muito longe. Peritos concluíram que a menina foi morta com marteladas na cabeça. 2 policiais notaram um homem mais velho em uma estação de ônibus em Rostov. O homem conversou com uma adolescente e quando ela entrou dentro de um ônibus, ele se sentou perto de um outro jovem. Os policiais o acharam suspeito e decidiram o seguir. Ele entrou dentro de um ônibus e parecia muito à vontade. Durante todo o tempo ele abordava mulheres. Os policiais o abordaram. Tratava-se de Andrei Romanovich Chikatilo, um alto membro do Partido Comunista, casado e gerente de uma fábrica de locomotivas. Ele disse que estava viajando a negócios, mas os policiais não caíram na sua conversa. Um oficial decidiu revistar suas coisas e encontraram um pote de vaselina, uma faca de cozinha, um pedaço de corda e uma toalha suja. Ele foi levado para uma delegacia em Rostov e os investigadores encontraram vestígios de sangue em sua faca e carteira. Andrei foi interrogado, mas as suspeitas acabaram se desviando dele.
Exames de sangue mostraram que o seu tipo sanguíneo era A e não AB, além de ser o famoso cidadão de bem, com ótimas referências, pai de família e muito culto. Ele ainda ficou preso durante 2 dias porque os investigadores ainda esperavam uma confissão. Só que ele negou tudo, mas admitiu que tinha uma fraqueza sexual. E assim a investigação voltava à estaca zero. Até o final do verão de 1984, as autoridades contariam 24 vítimas assassinadas. Havia também um único fio de cabelo retirado de uma das vítimas, cabelo que parecia ser de homem. Para o procurador-geral, o assassino poderia ter trabalhado no Ministério Soviético e só não foi pego porque teria acesso às informações da investigação. Essa informação fez com que Burakov e dezenas de outros investigadores passassem meses investigando quase 4.000 funcionários e ex-funcionários de ministérios soviéticos. Apesar do caso ter sido investigado por policiais e expertos em criminologia, estava nas mãos de pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento na área. Um procurador traçar o perfil de um serial killer? Viktor Burakov sempre achou que as investigações estavam sendo levadas pelo caminho errado. Burakov decidiu quebrar o protocolo e consultar escondido especialistas psiquiátricos em Moscou. A maioria dos profissionais consultados se mostraram desinteressados pelo caso e não disseram muita coisa. Entretanto, um psiquiatra chamado Alexander Buchanan decidiu estudar os poucos detalhes conhecidos do caso, como os padrões das cenas dos crimes, para tentar elaborar o perfil do serial killer. Buchanan, que era um especialista em patologias sexuais e esquizofrenia. O assassino, segundo ele, tinha desvio sexual, idade entre 25 e 50 anos e cerca de 1,80 m. Para o psiquiatra, o homem sofria de alguma impotência sexual e cegou suas vítimas para impedi-las de olhar para ele. Ele também brutalizou seus corpos, em parte devido à sua frustração e em parte para aumentar sua satisfação. Ele era um sadista que tinha dificuldade em obter alívio sem cometer crueldade. Muitas vezes sadistas gostam de infligir ferimentos superficiais em suas vítimas, fato evidente em muitos dos corpos encontrados. Ele também era compulsivo. Ele não era retardado ou esquizofrênico. Era uma pessoa solitária e as mortes foram causadas unicamente por ele. Viktor Burakov procurou por registros de homens condenados por crimes sexuais. Ele encontrou um psicótico chamado Valery Ivanenko, o melhor dos suspeitos até agora. Só que mais uma vez, um bom suspeito seria inocentado pelo seu tipo sanguíneo. E após perder um bom tempo, Burakov mudou a linha de investigação para os heterossexuais. Talvez o serial killer seja incapaz de manter relações sexuais normais. Ao longo dos 10 meses seguintes, apenas 2 corpos foram encontrados. Uma delas era o de uma jovem mulher, em 3 de agosto de 1985, encontrada nos arredores do aeroporto de Moscou. A capital russa era muito longe de Rostov, distante mais de 1.000 quilômetros. Teria o assassino se mudado para lá, ou viajado? O assassinato da garota em Moscou era tão semelhante aos crimes ocorridos na área de Rostov, que ele chegou à conclusão de que o assassino havia estado lá. Ainda em Moscou, detetives da cidade informaram a Burakov que 3 jovens garotos haviam sido mortos nos últimos meses. Os 3 foram estuprados e um deles decapitado. Ao analisar a data das mortes, Burakov percebeu que os crimes coincidiam com o interrompimento de assassinatos ocorridos na região de Rostov.
Porém, Burakov não pôde investigar a fundo o assassinato em Moscou, isso porque algumas semanas depois, um outro corpo seria encontrado em uma floresta em Shakti. O corpo de uma adolescente de 18 anos era encontrado. Sua boca estava cheia de folhas, assim como a adolescente encontrada semanas antes em Moscou. Entre os seus dedos, os peritos retiraram um fio de cabelo grisalho, semelhante a um encontrado na cena de um assassinato anterior. Mais uma vez, o perito legista conseguiu extrair o tipo sanguíneo do assassino, AB. Uns meses depois, em novembro de 1985, por iniciativa no Ministério do Interior russo, o Procurador-Geral da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas convocou uma reunião para discutir os trabalhos do caso do Estripador da Floresta. Pela primeira vez, o caso era pauta no mais alto nível do governo soviético. Ficou decidido que as investigações deveriam ser realizadas em Rostov e Shakti, cidades onde ocorreram a maioria dos assassinatos. A investigação geral do caso passou para as mãos de Issa Kostoyev, um procurador especial que já havia trabalhado em casos de crimes violentos. Issa Kostoyev voltou à velha linha de que o assassino era um doente mental. Investigadores como Mikhail Petzov e Viktor Burakov, que já trabalhavam no caso há mais de 2 anos, ficaram irritados com isso. Issa estava chegando com uma ideia que toda a investigação provara ser um erro. Dessa forma, as investigações voltariam a estaca zero. Até porque, até aqui, tudo quanto é doente mental de Rostov e Shakti já haviam sido investigados. Em abril de 1986, Kostoyev iniciou uma grande operação de patrulha em todas as linhas que cortavam Rostov do Don. Grupos de policiais praticamente escoltavam mulheres e crianças pelas linhas de toda a região. Estações de ônibus também eram patrulhadas dia e noite. Mas apesar de toda essa operação, em 26 de junho de 1986, um corpo foi encontrado em uma faixa florestal na região de Bataisk, uma cidade vizinha a Rostov. Uma jovem mulher continha lesões semelhantes aos crimes cometidos pelo Estripador da Floresta. Cerca de 2 meses depois, um outro corpo foi encontrado na mesma região. Essas duas vítimas causaram divergências sobre a autoria dos assassinatos. Para Issa Kostoyev, esses corpos encontrados em Bataisk não eram vítimas do Estripador da Floresta, e sim de um outro serial killer. Pois é, se não bastasse o horror de investigar o serial killer de Rostov, a polícia agora concluía que havia outro serial killer agindo na região. As duas vítimas encontradas em Bataisk foram incluídas na contagem de um outro não identificado serial killer. Numa tentativa de dar mais agilidade nas investigações, Kostoyev subdividiu os 2 grupos principais de investigação, o de Rostov e Shakti, em 7 subgrupos, cada um responsável por uma linha investigativa. Os 7 subgrupos interagiam entre si e as informações mais valiosas eram passadas para Kostoyev. No final das contas, os detetives acabaram investigando pacientes psiquiátricos e homossexuais. Nesse período, Kostoyev conheceu uma assessora do governo que trabalhava numa clínica psiquiátrica de Rostov. Na antiga União Soviética, ser homossexual era considerado crime, com até 5 anos de detenção. Enquanto isso, Viktor Burakov mais uma vez pedia ajuda ao psiquiatra Alexander Buchansky. Mas dessa vez, Burakov forneceria todos os arquivos do caso ao médico psiquiatra. Se a primeira conclusão de Buchansky em 1985 foi um esboço, agora já era algo sério, íntegro e muito promissor. Buchansky chamou o serial killer de o Assassino X,